No último capítulo de One Piece, Dragon tinha acabado de receber a notícia de que Jean havia sido sequestrada. Mas o que será que aconteceu com ela? Se liga aí que já saiu o capítulo completo e eu vou narrar tudo o que aconteceu aqui para vocês. Mas antes, deixa aí aquele likezão e se inscreve no canal para dar essa moral. Estamos tentando alcançar a marca de 20 mil inscritos e o seu apoio é muito importante para nós. Dito isso, bora pro vídeo. Opa, bora lá! O título do capítulo 1098 de One Piece é O Nascimento de Bonnie. Na capa podemos ver que Brook está realizando um solo de guitarra elétrica usando a eletricidade de uma enguia elétrica. Nas calças de Brook podemos ver uma mensagem com um pedido de desculpas de Oda por não ter terminado as páginas a tempo. Na página 1 podemos ver uma solicitação sendo realizada de um país do Salt Blue. Ivankov então diz que eles não podem ir para lá, afinal de contas o navio deles está cheio de feridos do reino de Goa. Kuma então diz que irá. Ivan tenta impedi-lo dizendo que ele está sendo imprudente desde aquele dia, o dia em que Jean foi sequestrada. Kuma vai mesmo assim, e então um flashback de um telefonema daquele dia começa. Na página 2 podemos ver que o interlocutor está dizendo que seu esquadrão foi eliminado devido a uma interferência inesperada. Jean foi capturada por um dragão celestial para ser sua esposa. O chamado está dizendo repetidamente, sinto muito. Kuma chega ao local onde o esforço era necessário e encerrou sozinho a batalha de 3 anos. Ele liga para Dragon e diz que está cansado e vai descansar no navio. Na página 3 podemos ver o narrador dizendo que 2 anos se passaram desde o sequestro da comandante do exército revolucionário. Vemos então Jean ligando para o exército revolucionário. Há um bebê chorando ao fundo. Jean a chama de Bonnie. Jean diz que foi libertada da escravidão porque ficou doente. Ela não era mais necessária. Jean estava dizendo que queria ver todo mundo de novo, mas essa ligação era a sua despedida. Kuma pergunta onde Jean está e diz que irá para lá imediatamente. Na página 4 podemos ver que Jean diz que não quer que Kuma vá vê-la. Jean agradece a Dragon e Ivan e diz, cuide do gentil Kuma. Kuma não ouviu o telefonema até o final. Ele nunca ouviu Jean dizer, Kuma-ti, eu sempre amei você. Porque Kuma imediatamente se teletransportou para o reino Sorbet. Na página 5 podemos ver que Kuma chega à igreja do reino Sorbet e encontra a Jean morta. Vemos sua mão coberta de cristais. Dizem que quando sua pele foi banhada pela luz natural, ficou azulada e cristalizada. Kuma se lembra de muitas lembranças de Jean, incluindo a época em que ela pediu Kuma em casamento. Dizem que o bebê sobreviveu por causa de Jean. Parece que Bonnie também tinha a mesma doença. Jean atravessou o mar sob a luz do sol, cobrindo-a até que sua vida acabasse. Caramba, essas cenas são muito pesadas porque podemos ver Kuma chorando o tempo todo, velho. Na página 6 podemos ver Kuma dizendo, fique tranquila, Jean, eu vou criar essa criança. Kuma então faz uma cova para Jean e a enterra. Em seguida podemos ver que Kuma está pedindo conselhos aos mais velhos sobre como preparar o leite para o bebê. Os idosos então dizem que Bonnie é muito fofa. Eles também disseram que Bonnie deve ser colocada em uma gaiola de ferro enquanto dorme, caso contrário, Kuma poderá achatá-la com seu grande corpo. Na página 7, Kuma vê a semelhança de Bonnie com Jean porque Bonnie estava engolindo leite muito rápido. Kuma lembra do apetite de Jean e diz que Bonnie é uma grande comedora, assim como Jean era também. Alguns anos se passaram e Bonnie cresceu. Ela disse pai pela primeira vez e Kuma chorou de felicidade. Bonnie se tornou uma linda jovem. Quando Kuma estava fora lutando, ela foi deixada aos cuidados dos mais velhos no reino Sorbet. Na página 8, o flashback continua. Podemos ver Kuma dando banho na criança Bonnie, Kuma treinando o jovem Sabo e Kuma lutando em rebeliões. Kuma realmente colocou Bonnie em uma gaiola de ferro enquanto eles dormiam. Um dia, os 2 futuros companheiros da tripulação de Bonnie visitam a igreja de Kuma e se perguntam por que Kuma trancou todas as janelas. Kuma diz a eles para fecharem a porta também. Na página 8 podemos ver que os 2 rapazes foram buscar um médico. Os médicos não conseguem identificar a doença. Um deles mencionou a síndrome do chumbo branco, mas não era. Para quem não se lembra, essa doença do chumbo branco era a mesma doença que Lau tinha.
Kuma diz a Dragon e a Ivankov que deixará o exército revolucionário. Ele contou a eles sobre a condição de Bonnie e não sabe o que fazer além de estar ao lado dela o tempo todo. Dragon então entende e diz: viva sem arrependimentos. O exército revolucionário também procurará um médico ao redor do mundo. Kuma diz: eu te devo uma, Dragon. Na página 10 podemos ver o narrador dizendo: 7 anos atrás. Nesse momento, Bonnie está com 5 anos e ela estava sendo intimidada por outras crianças. Eles estavam chamando ela de vampira porque ela não estava saindo de dentro de casa. Bonnie então luta contra eles. Podemos ver que Bonnie saiu pela porta da igreja e Kuma vê isso e chama Bonnie de volta. Na página 11, Kuma pergunta para Bonnie se sua doença fosse curada, para onde ela gostaria de ir em suas férias. Bonnie então diz que ela gostaria de ir para a ilha de Skypiea. Kuma então pergunta: a Ilha do Céu? Bonnie diz que ela leu isso em um livro e que ela quer ir para lá porque fica perto do sol. Ela diz que Nika pode estar lá e Kuma também pode gostar de ir. Kuma então começa a dançar ao ritmo dos tambores da libertação e diz que eles irão para lá quando Bonnie tiver 20 anos de idade. Ele pergunta onde ela gostaria de ir quando tiver com 19 anos. Bonnie então responde: Ilha dos Tritões. Um médico diz para Kuma que a doença de Bonnie se chama escamas de safira. É uma doença incurável. O médico diz que é uma doença extremamente rara. Toda a luz natural, luz do sol e lua, fará com que as pedras se propaguem em seu corpo. E mesmo que todas as luzes estejam bloqueadas, o avanço da doença começará a crescer com o tempo. Nas últimas páginas, o médico diz que Bonnie tem apenas 5 anos de vida e ela morrerá quando completar 10 anos de idade. Kuma fica chocado com a notícia. Ele não sabe o que fazer para salvar a garotinha. Ele volta e é surpreendido por Bonnie. Bonnie ouviu apenas a frase 10 anos e perguntou a Kuma o que era aquilo. Kuma mente diz a ela que o médico disse que sua doença será curada quando ela completar 10 anos de idade. Kuma estava dizendo que estava triste porque vai demorar muito, mas Bonnie ficou feliz e diz que finalmente fará uma viagem com seu pai. Kuma mente novamente e diz que ela estará curada quando completar 10 anos. Um ano se passou. O pesadelo voltou mais uma vez para o reino Sorbet. Os cidadãos pediram a ajuda de Kuma porque o rei Bardock planeja queimar todo o fardo do reino Sorbet, os idosos e os doentes no sul. O pesadelo de 16 anos atrás acontecerá novamente. Eles disseram que ele não é humano e já começou a matar muitas pessoas. Na nota final, podemos ver a seguinte mensagem do narrador: o pesadelo nunca acaba. Galera, assim acabou o capítulo. De fato, um capítulo muito triste para a história de Kuma. E assim que sair as páginas coloridas, eu tentarei trazer uma análise mais detalhada desse capítulo, ao invés de ficar só na narração, porque tem muitos detalhes importantes aí, relacionados à idade de Bonnie, relacionados ao passado de Kuma, relacionado ao que aconteceu com Jinny, quem foi que a sequestrou e se Bonnie é de fato filha de um Tenryubito. Então tem muita coisa pra gente analisar, mas por hora nesse vídeo eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.